Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. Conversaremos agora sobre o trabalho do professor universitário e pesquisador. Está aqui para isso a Ana Mercedes Bahia Bock, que é psicóloga e mestre e doutora em psicologia pela PUC de São Paulo. É professora do curso de graduação em psicologia e no curso de pós-graduação em psicologia e educação, também na PUC de São Paulo. Tem várias publicações como organizadora, autora e coautora. Preside o Instituto Silvia Lane, Psicologia e Compromisso Social. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço também. Poderíamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, nova, a respeito do trabalho deste profissional. Então, eu pensei em contar um pouco, um pedacinho assim da minha história. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, que a gente começa, naquela época você tinha que escolher se você ia fazer científico, se ia fazer clássico, se ia fazer normal. O normal era o curso que formava o professor. De primeiro ao quarto ano. De primeiro ao quarto ano. E hoje do primeiro ao nono, do infantil ao nono. E eu não queria fazer normal, então eu tinha que enfrentar ali o clássico ou científico. Mas o importante, eu escolhi o clássico, mas o importante é que eu resolvi fazer o clássico e psicologia, todo esse caminho para não ser professora. A minha escolha era não ser professora. Acho que já havia assim, uma certa desvalorização, havia uma valorização do professor para um determinado segmento da sociedade que ascendia, as suas filhas ascendiam quando faziam um normal e viravam professoras. As pessoas tinham muito orgulho da professora, né? Mas acho que no meu grupo não era uma coisa muito... era muito chato. Ainda mais a gente frequenta muito a escola e vive com o professor e a gente acha o professor às vezes muito chato, a gente não gosta do professor. Então ser professor era repetir aquilo tudo. Então eu fiz psicologia, eu fiz clássico para não ser professora. E a primeira oportunidade que me apareceu de trabalho foi ser professora. Eu recusei num primeiro momento, minha mãe me chamou a atenção, disse, como assim, você está recusando um trabalho, né? Antes de eu me formar? E aí eu acabei falando, tem razão, não vai me machucar. E comecei a trabalhar como professora, eu ainda estava no 5º ano do curso de psicologia, e nunca mais deixei de ser professora. Hoje me considero, se alguém me perguntar qual é a minha identidade maior, apesar de ser psicóloga, reconhecida até como tal, eu sou, acima de tudo, professora. Para ser professor do 1º ao 5º ano, as pessoas hoje têm que fazer um curso de pedagogia. Para ser professor de matérias específicas, ensino fundamental 2 e ensino médio, elas têm que fazer licenciatura junto com bacharelado ou só licenciatura. Para ser professor universitário, tem que fazer que curso? Tem algum curso para ser professor universitário? Claro que ser professor universitário, cada vez mais se entende que não é simplesmente saber, ter um conhecimento e ir lá, porque é preciso aprender a transmitir. É uma profissão ser professor, né? Não é qualquer coisa. Apesar de ser todo mundo que ensina alguma coisa pode ser chamado de professor. O professor universitário, ele não precisa ser licenciado, né? Ele não trabalha com crianças, não é requisito. Claro que ele pode ser um licenciado. Eu, por exemplo, sou licenciada, mas ele não precisa ser um licenciado. Mas ele deverá ou já ter antes de ser contratado, ou assim que ele é contratado, ele deverá investir em se tornar um mestre e depois doutor. Então, a formação do professor universitário está dada pelo chamado pós-graduação. Você tem que ter uma graduação e daí você faz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E você pode, esses são os seus títulos, depois você pode obter pós-doc, você pode, né, ser um professor que se aperfeiçoa e deverá se aperfeiçoar o tempo todo. Então, essa é a exigência
Né? Tanto que muitas escolas hoje, universidades, centros, institutos, eles não contratam o professor se ele não tiver um desses títulos. Se ele não for mestre, se ele não for doutor, eles não contratam. Por quê? Porque a avaliação feita no âmbito federal pela CAPES, ela exige, ela cobra, ela pontua. Então, dependendo da quantidade de professores que você tenha no seu curso, quantos têm titulação e quantos não têm, isso resulta em avaliações mais positivas ou não. Então, ele pode começar a dar aula se formando como bacharel naquela área. Pode, pode. Né? O que acontece hoje é que na disputa no mercado se exige, quer dizer, se tiver dois candidatos, um tem título de mestre e o outro é só bacharel, você fica com o que tem título de mestre. Mas o interessante é que o mestrado e o doutorado não ensinam a dar aula, não trabalham com didática, não trabalham com concepção educativa, política educacional, mas aprofundam a temática específica da área que ele escolheu, em psicologia, engenharia, né? É verdade. Ele faz um projeto. É verdade. Quer dizer, essa pessoa aprende a dar aula na prática. Isso. Porque acho que existe uma concepção ainda de que a graduação, o ensino superior, é a transmissão de um conhecimento específico. E não se tem a ideia de que a transmissão de um conhecimento específico exige um conhecimento, uma técnica, uma habilidade, né? Exige determinadas coisas, mas isso se aprende com os alunos. A gente aprende na prática. Eu, como orientador Nas profissional... equipes, né? Nas equipes. As universidades trabalham muito com equipes, então as equipes, às vezes tem professor, você tem um professor que tem mais tempo, um professor que é titular, que é um professor mais de muitos anos de experiência, e aí ele tem uma equipe onde tem um professor mais jovem, isso tudo, então, a universidade permite isso, né? Eu, como orientador profissional, recebo jovens que estão na universidade e que, por algum motivo, querem repensar suas escolhas, E há uma reclamação bastante grande quanto o modo que os professores dão aula. Quer dizer, ele vem de uma escola, às vezes escola particular, muitas vezes, onde o professor tem um grande preparo e tem atividades que o envolvem, chegando na faculdade, o professor fala, toma esse livro aqui, um monte de livro, leia, vamos discuti-los. Se discute muito pouco, isso vai acontecer no decorrer do tempo, nas equipes, né? Em determinadas universidades. A minha experiência é quase que totalmente, eu não comecei minha experiência na PUC, mas ela é totalmente PUC. Eu entrei em 1976 para ser professora na PUC de São Paulo. Então eu estou numa universidade onde é possível, onde se prioriza a formação de equipes, onde se tem pesquisa, né? Então tudo isso vai facilitando, mas a gente tem essas questões, por exemplo, discutir se o aluno pode usar o celular na sala de aula ou não, é uma discussão feita muito assim, da opinião de cada um, não está feita no âmbito pedagógico, não está feita no âmbito da educação, muitas vezes ela está feita em outro âmbito. Todo professor universitário é um pesquisador? Todo professor universitário deve ser um interessado, um questionador, um perguntador. Eu acho que vou chamar de perguntador, né? Ele tem que ser um perguntador, porque o conhecimento que a gente trabalha para formar novos profissionais é um conhecimento que cada vez anda mais depressa. E é preciso valorizar esse movimento, esse processar do conhecimento. Para isso, você não pode ser aquele que acredita que você tem a verdade. Começa daí, o professor é aquele que tem a pergunta. Né? O professor tem a pergunta, ele tem a dúvida. Ele é um especialista em instalar dúvidas. Né? E aí, ele, para poder aquele aluno, ao se formar, ser alguém que sabe se perguntar, que sabe se inquietar com o conhecimento que ele adquiriu. Então, acho que isso é super importante. Agora, uma habilidade de perguntar é feita fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente pela atividade da pesquisa. A pesquisa é isso, é processar. É interessante que eu faço iniciação científica, oriento alunos de iniciação científica. Isso na graduação? Na graduação.
que às vezes se juntam com alunos do pós, mas existem os alunos de iniciação científica, que são alunos do curso de graduação. E aí eles ficam aflitos assim, como assim, professora? Você não sabe ainda que se nós vamos aplicar um questionário, se nós vamos fazer uma entrevista? Como assim? Você não sabe ainda se a gente vai fazer isso ou aquilo? Você não sabe ainda? Eles vão ficando agoniados porque faltam as decisões de começo. Mas é porque a gente acredita que a experiência de ensinar a pesquisar é exatamente esta, de ensinar a tomar decisões no processo de investigação. Então a gente não tem as respostas propositalmente. E aí, essa inquietação, você tem que aprender a suportar, né? A incerteza, por isso a gente faz pré-teste, aí o pré-teste não dá certo, tem que mudar, nossa, eu tenho que fazer tudo de novo, às vezes você faz 2 pré-testes, né? A pesquisa é uma inquietação permanente, você tem que aprender a suportar a dúvida, a gostar da dúvida, a enfrentar a tentativa de resposta. Voltando ainda à pergunta da formação do professor, isso que você contou ocorre em todas as áreas. Quer dizer, na engenharia, na medicina, na psicologia, na história, na pedagogia. Todas as áreas. Este é o caminho. Todas as áreas. Todos os professores do ensino superior são professores, às vezes formados na área em que ele dá o curso, às vezes eles estão numa área complementar, né? Então a gente tem colegas na psicologia, por exemplo, que são biólogos, a gente tem colegas que são psiquiatras, a gente tem colegas que são pedagogos, né? Então ele pode estar dando aula num curso que não é exatamente a especialidade dele, porque aquele curso exige essa diversidade, né? Essa interface com outras áreas. Mas todos os professores universitários têm uma formação graduada, pode ver que sempre que nesse programa você apresenta um profissional, um professor, né? Você diz, ele é professor de isso, mas ele é formado naquilo, né? E ele é formado sempre num curso superior. E ele tem uma formação especializada ou ele é pós-graduado. Porque isso é importante. O professor, a carreira dele é mestrado e doutorado, mas hoje, com essa caracterização profissional e não só de pesquisa da formação graduada, de bacharel, para formar profissionais para estarem no mercado de trabalho, né? Ela aceita e valoriza o professor que não tem o título, às vezes, de mestre doutor, mas tem o título de especialista. Né? Ele é especializado em alguma coisa. Ele Em fez direito um curso, acontece muito isso, Em não direito é? acontece isso, em todas as áreas acontece isso. Ele é especializado. Na própria psicologia, a gente tem isso. São muitas as especialidades, especializações, e aí ele ele fez um curso, se especializou numa determinada perspectiva teórica para ser psicoterapeuta, né? E aquilo interessa na graduação, né? Ou ele agora, a formação graduada é, em geral, uma formação generalista, no bom sentido. Generalista porque você entra em contato com todas as possibilidades daquela profissão, com um pedaço de cada conhecimento para que você possa ter uma bibliotecazinha interior e você possa localizar onde está, isso aqui exige, não, então já sei o que eu vou ler para poder responder essa questão, para poder trabalhar nesse lugar, né? E para um professor conseguir um emprego, como é que é? São concursos ou tem um departamento de seleção e recursos humanos que fala, você vem trabalhar comigo? Isso em todas as universidades. Como é que funciona? Depende da universidade, se ela é pública, se ela é privada, né? Mas, em geral, são concursos ou processos seletivos, né? Se desencadeia, tem edital, tem um processo seletivo. Não sei se hoje ainda alguma escola superior trabalha assim tem um amigo, né? Vem aqui trabalhar. Pode até acontecer, mas você tem edital de processo seletivo, você tem concurso público nas universidades públicas, né? E são processos seletivos, ou concursos públicos abertos, com edital, com tudo, com todos os critérios. Demorados. Às vezes demorado, com exigência de você dar uma aula pública. Apresentar um projeto. Apresentar um projeto, aí a exigência depende do edital. Sei. Né? Na PUC a gente pede currículo, quer dizer,
se ele vai dar aula de psicologia social, a gente espera que ele tenha alguma experiência em psicologia social durante o início, né, profissional dele, ou até como no pós-graduado, ele foi pós-graduado em psicologia social, né? Então, você exige currículo, exige a aula, pode exigir ou não a aula pública, faz uma entrevista, um processo assim de algumas etapas. Hoje sabemos que as faculdades, universidades, instituições de ensino são avaliadas pela CAPES, né, com critérios muito estatísticos, quer dizer, um professor é bom quando publica muito e ainda em revistas internacionais de classificação superior. Como isso participa e interfere no trabalho do professor? Interfere muito. Primeiro dizer que assim, a luta para que a CAPES não fosse assim tão seca, né, e entendesse que claro, porque são os mesmos, são os professores universitários que estão lá na CAPES, né? São professores com muita experiência, mas há todo um processo... Você sabe o que é CAPES? Centro de aperfeiçoamento e profissional, né? Alguma coisa do ensino superior, vira CAPES, né? Vira um apelido assim, que é CAPES, todo mundo sabe que é CAPES. E eu já vou falar dela. Mas assim, hoje você tem pesos, então as áreas definem os pesos das suas avaliações. Então, professor, por exemplo, tem áreas que publicar em outra língua tem um peso maior em revistas internacionais, né? Em outras revistas fora do país, tem um peso maior do que isso tem na educação, por exemplo. Por quê? Porque você pesquisa a educação, seu país, sua cultura. E na química, por exemplo, isso... Na medicina. Na medicina. Então, você tem pesos diferentes para os itens de avaliação. E, às vezes, itens de avaliação diversos. A CAPES virou uma coisa difícil. Numa tentativa de qualificação do ensino superior, né, por conta de uma abertura ampla para o ensino privado. É uma forma do governo dizer, tudo bem, você funciona aí, mas eu vou te controlar, né? E é a CAPES esse controlador. Ela pesa como uma espada sobre as cabeças, porque no dia a dia vira quantitativo. Né? Mesmo tendo aquele peso diferenciado, vira quantitativo. Então o professor tem que ter pelo menos uma publicação por ano, 3 publicações semestrais, ele tem que fazer pesquisa, projeto de pesquisa, ele tem que trabalhar na graduação, tudo aquilo fica como uma regração, mas isso principalmente para o professor que trabalha no pós-graduação. Né? Na graduação, não? Na graduação, menos. A graduação é muito mais leve nesse sentido. Tá. Né? Falemos um pouco da rotina do professor. Né? No passado, um dos argumentos das mulheres escolherem dar aula no antigo primário, hoje de 1º a 5º ano, é porque era um trabalho de meio período e ela poderia se dedicar à família e outras atividades no outro tempo. Continua assim? Vamos pegar o professor universitário, a rotina é assim, leve? Não era leve na época, só estou jogando o preconceito. Ela tem que ter a sorte de ser casada com alguém que pode ajudar no serviço de casa. Né? Tem que ter ali um coadjuvante, né, no serviço de casa. É difícil. Eu acho que o trabalho do professor, pela minha experiência, é um trabalho que não para nunca. Né? Porque ele prepara o curso, ele dá o curso, enquanto ele está dando, ele tem correção de trabalho, ele tem... Depois ele avalia o curso, ele entrega as notas, faz devolutiva para os alunos. Às vezes, quando ele é supervisor de estágio, ele tem que ir ao local onde foi feito o estágio para dar uma devolutiva. Né? Aí já está na hora de preparar o curso, porque vai começar daqui a pouco o novo semestre. Né? Preparar o curso não é só escrever o planejamento, mas é buscar novos textos, claro, conhecer as novidades da área, é isso? Que tem que estudar muito. Cumprir com as exigências da instituição, que é entregar o programa com o cronograma, né? Aprimorar. Ele não pode, hoje não dá mais para um professor abrir aquele caderninho de folhas amarelas
Ou uma e fichinha. dar uma fichinha e dar a mesma aula. Né? Ele pode ter um arquivo no computador, então as folhinhas estão sempre novinhas. Não fica amarela. Não fica amarela, mas ele precisa se inovar. Se ele tiver os alunos hoje, graças aos alunos, o professor se renova. Porque os alunos dizem assim, professora, ai, esse texto tão antigo, né? Fala, como antigo? Eu estou em 2019, eu dei um texto de 2005, o aluno disse que é um texto antigo. Se eu dei, para ser para ele um texto atual, tem que ser 5 anos no máximo, senão é um texto antigo. Ele lê o texto como um texto antigo, ele ouve o texto como um texto antigo. Desatualizado, né? Desatualizado, portanto, usando palavras, usando termos que... olha, aqui fala o homem. Nós temos um conjunto de publicações, né, que a gente mesmo fez, nas equipes na qual eu trabalho, mas que a Silvia Lane, por exemplo, a gente trabalha muito com os textos da Silvia Lane. Silvia Lane é uma psicóloga que criou uma... Ela não é psicóloga, era filósofa, trabalhava na psicologia, uma das pessoas mais importantes no campo da psicologia social, né, e que nós utilizamos como referência e por isso, ao criarmos o Instituto, demos o nome dela. Com toda a anuência dela, ela foi convidada, estava viva ainda na época. Mas a gente dá um texto da Silvia Lane e o aluno lê lá. Uma nova concepção de homem para a psicologia. Um dos textos mais importantes, que eu considero um manifesto da psicologia social, é uma nova concepção de homem para a psicologia. Aí as alunas falam assim, uma nova concepção de homem, professor, que coisa, por que não botou assim uma nova concepção de ser humano? Por que trabalha com a palavra homem? No tempo... E isso não é uma coisa do século passado. Né? No caso, até esse texto que estou falando é do final do século passado. Mas, assim, a gente mudam palavras, você não nota que está tudo desatualizado. O aluno percebe. E ele pressiona, ele diz assim, professor, então o professor tem que ler aquilo que está... Hoje você tem muitas revistas, periódicos científicos, o professor tem que estar a par na área dele, pelo menos, ele tem que estar acompanhando a produção, ele tem que produzir. Porque como é que ele vai fazer um artigo sobre a pesquisa que ele realizou, vai fazer um artigo e não vai citar coisas de 1900 e nada, e não vai citar um artigo que seja de 2016, 17. Né? Então ele tem que estar atualizado. Falemos agora sobre o mercado de trabalho. Como é essa área? Nós temos hoje um número de universidades grande, a maioria parece que são escolas particulares, mas você teve uma expansão do ensino público no governo anterior. Como é que está o mercado? É fácil conseguir emprego? Os salários estão valorizados? Os salários não estão valorizados. Existem alguns professores em algumas instituições que ganham um salário digno, cômodo, né? Que dá uma certa comodidade, uma qualidade de vida. Mas a maior parte dos professores são professores que se formam, já entram direto, se ele quer ser professor, ele entra no mestrado, porque ele sabe que sem o título ele não consegue nenhum emprego, e aí ele passa a procurar. O que acontece é um rodízio permanente. Para não subir o valor da mão de obra, as escolas fazem um rodízio permanente. Então ele entra numa universidade privada, daqui a 2, 3 anos ele é demitido, ele entra na outra universidade privada, porque aí ele tem experiência daquela, aí entra no lugar dele outro, né? Existe um movimento muito grande que não impede o aprimoramento, porque não importa, ele vai para outra dar aula, né? É uma nova experiência até, mas que é ruim você não se fixar, principalmente para aquela parte do trabalho do professor do ensino superior que se chama pesquisador. Né? Ele não encontra nessas instituições um espaço para ser pesquisador, ele não encontra oportunidades, são raras, são as escolas públicas que fazem isso, públicas federais, estaduais, municipais, todo professor ali pesquisa, e as universidades como a PUC de São Paulo, a PUC de Campinas, as PUCs, né? As universidades chamadas comunitárias. Né? A maior parte das universidades chamadas privadas não oferecem ao professor essa oportunidade. Algumas sim, mas para alguns professores. Porque é super importante que o ambiente de formação
graduada, seja um ambiente de pesquisa, grudando com aquilo que eu falei no começo, que ele possa ter esse espírito da inquietação. A gente observa hoje que as pessoas que querem esse caminho fazem o bacharelado ou curso universitário, já engatam direto com uma bolsa pequena, mestrado, que já é um salário, mas o salário é muito pequeno, depois o doutorado, e, portanto, ele entrou com 18, atingiu os títulos com 28, 30, e aí ele vai para o mercado. Às vezes ele está no finalzinho do doutorado dele, ele já tem facilidade de conseguir emprego, né? Porque quando ele mostra que ele está há 3 anos, né, que ele vai se titular, já fez qualificação, porque interessa à universidade essa qualificação dele. E neste ano de 2019, com esse governo atual, nós observamos que o ProUni, nas escolas particulares, por ação governamental, reduziram de forma, diria, grande o número de vagas. E as universidades que viviam de alunos de ProUni, são as universidades privadas de baixo custo, mandaram muita gente embora, não é? Muita gente demitida. Hoje você tem um espaço reduzido também no pós-graduação, porque há uma redução de bolsas. A situação hoje, eu gosto de apresentar o professor como se ele não estivesse aqui vivendo esse momento, né? Porque hoje as universidades, a gente sabe, né, os estudantes têm ido para a rua, tem toda uma dificuldade, é um momento difícil de ser vivido como professor. Mas esperemos que mude. Não esperemos não. Esperamos que mude. Não, estamos aí fazendo mudar, né? E os professores e estudantes têm um papel importante nisto, né? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.